Oi, oi, gente, boa tarde. Vamos embora começar a semana aqui conversando, construindo aí a nossa vida aí de inconformismo com o que não tá bom, com o que não tá nos agradando, com o que não nos tá deixando feliz. Para você que tá chegando agora, deixa eu me apresentar, eu sou Dani Stefanello e por aqui eu tô disposta e, na verdade, totalmente entregue a ajudar mulheres cristãs a se tornarem a mulher que Jesus tem chamado elas para ser. E toda segunda-feira a gente faz aqui a live do inconformismo, a live das inconformadas. E a gente vai estar sempre falando de algo a respeito do que a gente precisa estar inconformada para que haja mudança. E hoje eu quero conversar com você sobre o inconformismo, talvez um dos mais importantes e necessários da sua vida, assim como foi da minha, e eu quero estar com ele, inconformada nesse aspecto de assim, constantemente. E aí hoje a gente vai falar sobre estar inconformada com a falta de intimidade com Deus. Inconformada com a falta de intimidade com Deus. Então, se você tá ai, Deus não fala comigo, ai, eu não escuto Deus, ai, eu não consigo, ter um tempo com Deus, ai, eu não tenho conseguido, e você tá achando que tá tudo bem assim, então não é aqui, que a gente vai poder levar essa conversa. Mas se você tá pensando e vivendo tudo isso, ai, Dani, não tenho escutado Deus, ou eu não tenho tido tempo para um tempo a sós com Deus, ou eu não tenho sabido como desenvolver minha intimidade com Deus, e isso está me incomodando, e eu quero sair desse lugar, e eu quero mudar isso, eu quero aprender a construir intimidade com Deus. Então é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, O quanto é importante a gente estar inconformada quando não estamos vivendo intimidade com Deus. Como é importante, eu costumo dizer que assim, eu adoro quando as pessoas falam assim, eu não tô tendo tempo devocional, isso tá me incomodando. E eu falo, que bom que tá te incomodando, porque é o primeiro passo, Porque se eu tô, não tenho tempo pra isso, não tô lá, não tô conversando com Deus, não tô ouvindo e tô levando a vida, não vai haver mudança. Mas se tá lhe incomodando, eu quero dizer que bom. Que bom que tá lhe incomodando, que bom que tá te fazendo falta, que bom que não te faz sentir confortável essa falta de intimidade com Deus. E uma coisa que é bem importante, ali a gente pensar e olhar, é que muitas vezes a gente acha que tá com falta de intimidade com Deus porque Deus tá longe. E aí a gente acaba achando que por ele estar longe, essa responsabilidade não é minha. E isso é algo que é uma grande mentira, É algo que, inclusive, nos atrapalha nesse processo. Por quê? Porque a responsabilidade é nossa. A palavra de Deus diz que a presença dele é constante, ele é onipresente, onisciente. Então, ele está conosco o tempo todo. Ele não está distante. Eu posso até não estar conseguindo ouvir, eu posso não estar conseguindo compreender, ou posso eu estar distante. Então, isso é algo que a gente vai precisar olhar bem, E aí, para você começar a sair desse lugar de falta de intimidade com Deus, se você tem se sentido dessa forma e está lhe incomodando, isso aqui é bom, eu quero começar, trazendo para você 2 pontos, assim, de reflexão sobre isso. Que vão te ajudar a dar um start nesse movimento e a estar buscando esse lugar de intimidade. E a primeira coisa que você vai precisar aí dar, uma refletida, olhar para isso é como é que você vê a Deus. Como você vê Deus tem tudo a ver em como você se relaciona com Ele. Então, se eu não tô bem com o meu relacionamento com Deus e eu quero melhorar isso, e eu quero mudar isso porque eu estou inconformada, primeira pergunta que eu preciso me fazer, primeira coisa que eu preciso colocar diante dele é: como eu tenho visto a Deus? Quem Deus é para mim?
E aí a gente vai começar a poder entender por quê. Como eu falei, né? A forma como você ver a Deus vai verdadeiramente direcionar aí a forma como você se relaciona com Ele. Então, imagina você no seu ciclo de amizades, aí no seu ciclo, né, por onde você, nos lugares onde você convive, vão ter pessoas que você vê de uma forma que te dá vontade de chegar perto. E tem pessoas que você vê de uma forma que dá vontade de você ficar cada dia mais distante, não é verdade? E isso acontece também no nosso relacionamento com o Senhor. A forma como eu percebo Deus, como eu sinto Deus, como eu vejo Deus na minha vida, vai fazer toda a diferença. Porque Ele pode estar sendo, né, um pai amoroso, né, com quem eu quero estar sempre junto, mas muitas vezes aqui, ó, né, na nossa mente, a gente tem alguma percepção equivocada que faz a gente ver Deus muitas vezes, talvez como um ditador que quer dar regras para nossa vida, né? Ou alguém que quer mandar absolutamente em nós, que quer tirar, né, nossa liberdade. Alguém que está ali, ó, pronto para me punir a qualquer momento que eu cometa qualquer tipo de erro. Então, não quero estar perto dessa pessoa, porque vai que, né? A gente sabe que a gente erra com uma constância muito maior do que a gente gostaria. Então, eu não vou querer estar perto de alguém que eu vejo e sinto como se tivesse ali a postos para punir um erro meu, punir um equívoco meu a qualquer momento. Então, você precisa entender como você tem se relacionado com Deus, né? Como você tem visto Deus. E aí você precisa estar olhando aí um pouco para essa tua dinâmica. Então, quando eu paro para ter um tempo com Deus, o que você pensa? Quais são os pensamentos que vêm à sua mente? Como você se dirige a Ele? Como você tem, né, conversado, falado com Ele? Então você percebe que você vai sempre medir palavras, ou que você vai estar sempre buscando um linguajar muito formal, né? Um linguajar muito estancado, e vai estar sempre procurando também repetir, né, algumas orações de uma forma muito, como é que eu posso dizer ali, né, muito enquadradas. Você acha que se você falar alguma palavra é um desrespeito muito grande e isso pode causar uma punição? Você sente dificuldade de começar a conversar, a orar, porque você acha ali, né, que Deus está te olhando de banda ali, atravessado por causa dos seus erros? Pensa um pouco sobre isso. Pensa um pouco sobre isso, né? Muitas vezes é assim que acontece. Eu não tô me dando conta, mas eu tô evitando chegar junto de Deus. Porque, gente, olha, quando a gente chega, né? Quanto mais a gente se aproxima dele, mais a gente se conhece. Mais a gente se conhece. E esse processo de se conhecer diz respeito a gente descobrir um monte de coisa boa que tem em nós, mas a gente se deparar com um monte de coisa que também, olha, não é legal, e que precisa ser mudada, e que precisa ser mexida, e que precisa ser ressignificada. Então, muitas vezes eu vou me afastando desse relacionamento, porque esse relacionamento me faz ver muitas coisas que não são fáceis para mim, que não são simples para mim, ou que não me agradam. Então, eu preciso observar isso, né? Eu quero continuar muitas vezes, né? A zona de conforto é muito boa, então às vezes a gente quer seguir como tá. A gente sabe que mudar, né, não é tão simples. E dependendo do que a gente precise mudar, aí a construção é ainda mais complexa. Então, muitas vezes a gente se afasta do Senhor porque lá no fundo a gente sabe que essa aproximação vai nos levar a mudanças. Não tem como chegar junto dele e não mudar. Porém, essas mudanças, elas são sempre muito positivas para nós.
mesmo quando são mudanças em aspectos que a gente gosta, né? Que a gente ali tá achando que tá bom. E nesse pensar, né, e com essa percepção, a gente vai, né, acabando ali, ó, com esse distanciamento. Ai, porque eu não quero mudar isso, eu não quero deixar isso, eu não quero, né, parar com isso. Achando que eu vou estar perdendo algo, né? Ai, se eu tiver que parar de fazer isso aqui que eu gosto tanto, eu vou estar perdendo um momento prazeroso na minha vida. Se eu tiver que deixar de fazer essa outra coisa aqui, que eu tô deixando de ter algo prazeroso na minha vida. Mas Deus, ele não nos chama para, né, um lugar de simplesmente tirar tudo de nós. Ele nos chama para ressignificar a nossa vida. E nesse processo de ressignificação, o que a gente vai encontrar outros prazeres, até porque a palavra diz que Deus nos chama para desfrutar de vida plena, né? Então nós vamos, na verdade, ressignificar. Então, primeira coisa, se você está inconformada com a sua falta de intimidade com Deus, precisa entender como você tem visto Ele. Precisa entender como você tem se relacionado, a partir de que percepção, né? Você tem visto Ele como um bom pai ou não? E aí, para te ajudar nisso, né, para você poder trazer à sua mente o que lhe dá esperança nos momentos difíceis aí, onde você tiver com dificuldade de se aproximar, eu quero que você anote aí, por favor, que tá em Romanos 8:14. Vamos ler aqui. Vamos ler juntas. Vou pegar meu óculos. Agora não lemos mais sem óculos, vamos lá. Romanos 8:14-17. E olha que coisa linda que diz aqui. Ai, eu acho tão fofo. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês que eu acho que é tão legal. Eu não sou, né? Tem pessoas que agora fazem desenho, tudo. Eu não sei fazer, mas eu adoro fazer. Cadê? Coraçãozinho assim pro Senhor na minha Bíblia. Porque tem coisas que são muito lindas de ler, meu Deus. E aqui diz o seguinte, Romanos 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E aí, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. E aqui, né, a gente lembrar que, olha, nós somos filhos e filhos por adoção. E ser filho por adoção significa algo tão importante, né, tão especial, porque a expressão adotar, né, ela é uma expressão que diz respeito assim, ó, tomar para si. Eu adoto um filho quando eu tomo ele para mim, quando eu digo, olha, esse aqui é meu, né? Se a gente tá falando de adoção de filho, né? Vou adotar, eu quero adotar um filho, uma criança, eu tomo pra mim, eu digo, olha, esse aqui agora é meu, né? Então, se a gente pensar direitinho, até quando a gente gesta, né? Quando a mulher tem uma gestação e tem um filho biológico, esse filho, ele precisa ser adotado. A gente precisa tomar pra si, dizer, olha, é meu, esse senso, né, de é meu. Então, é meu, é minha responsabilidade, é meu, né? Eu vou aqui me comprometer em cuidar, em educar, em proporcionar tudo que ele vai precisar para se desenvolver da melhor forma. Então, nós não somos filhos de Deus, filhas de Deus, porque a gente, né? A gente precisa querer também, é fato. Mas antes disso, ele escolheu. É uma escolha de Deus nos ter nesse lugar. Então, quando você estiver pensando, né? E tiver com essa dificuldade de se relacionar e tiver, caramba, não tô conseguindo ter tempo, não tô lembrando. Gente, eu já tive uma época, muitos e muitos anos atrás, lá quando eu era muito verdinha, caminhando com o Senhor há talvez 20 anos, que eu esquecia.
Eu lembro, eu não tinha o hábito de conversar com Deus, eu não tinha o hábito de fazer um devocional, eu não tinha um hábito. Então, facilmente era algo que nem era assim, uma escolha, não vou falar com Deus, não vou orar. Era algo que era esquecido, não estava incluso ainda na minha rotina, no meu dia a dia, não era ainda meu estilo de vida, né? Mas aí você pode trazer, né, se esse é o seu caso, lembrar e trazer à mente aqui, olha, ele me tomou para si, então eu quero estar nesse lugar, E aí em alguns momentos também lá atrás na minha vida, eu cheguei a colocar alarmes no meu celular, para que eu pudesse lembrar de falar com Deus. Então, eu falava com Deus pela manhã quando eu acordava, mas e depois... E aí eu comecei a colocar um alarme, na hora do almoço, eu posso conversar com Deus na hora do almoço. Eu botava um alarme porque eu não queria esquecer. Eu botava um alarme em algum horário do dia que eu sabia que eu ia estar no carro, por exemplo, porque eu podia conversar com ele lá. Então, a gente vai buscando, fica mais fácil quando eu consigo olhar para ele como esse pai amoroso, cuidadoso e que escolheu me tomar para si. Eu quero estar lá, Então, que você possa lembrar disso, né? Lembrar disso. E aí eu queria abrir também, ler com você aqui também João 17. Volta o óculos. João 17, 22. Que fala o seguinte. Isso aqui é Jesus falando, olha só. Ele diz assim, olha, eu dei-lhes a glória que me deste, para que eles somos nós, sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes e os amaste como igualmente me amaste. Jesus está dizendo aqui, olha, nós somos um, eu neles, assim como Jesus e Deus são um. Jesus vem para estar em nós, para que a gente, um com Jesus, seja um com Deus, e para que o mundo saiba e que a gente sinta, né? O mundo saiba e a gente precisa sentir que Deus nos ama, assim como amou e ama o seu Filho Jesus, para que eles saibam que, né, tu os amaste como igualmente me amaste, gente, isso é muito... E aí, como é que eu não vou querer estar perto dessa pessoa que me ama nesse tanto, que me ama dessa forma? Então, eu preciso olhar para como eu vejo Deus, para que eu possa construir uma relação de intimidade com Ele, para que eu possa me achegar cada vez mais a Ele, né? Para que eu possa nutrir cada dia mais esse desejo de conhecê-lo mais. Eu quero conhecer esse que me ama dessa forma. Eu quero conhecer esse Deus que tem a vontade boa, perfeita e agradável, né, para a minha vida. E assim eu vou sendo chamada por um desejo do meu coração de estar com Ele. Então tudo vai ficando mais fácil quando eu coloco Deus no lugar certo, quando eu consigo vê-lo como de fato Ele é. E aí eu deixo que o amor dele me atraia. Ai, Dani, mais uma vez você falou aqui que você leva puxão de orelha de Deus. Levo. E vou achar ótimo se você levar também. Por quê? Porque sabe quando, se você é mãe aqui, você vai me entender. Quando, ou você também, que talvez não seja ainda, mas você tem alguém na vida que você ama muito e que de vez em quando você repreende, né? Sabe quando a gente repreende um filho? Não faz isso. Você vai se machucar. Olha, não mexe aí. Ou por aí você vai cair. Desde que a gente, né, entendeu ali nosso sentimento, aquilo que a gente conversa tanto. Me conheci, entendi a motivação porque eu tô ali falando com o filho e tal. Mas a gente protege. Porque a gente tá vendo. Ixi, vai cair ali, vai machucar, já sei. Né? É assim que Deus faz com a gente. Então eu brinco falando que eu levo puxãozinho de orelha do Senhor, porque na verdade, assim, pra mim é um privilégio quando isso acontece.
Porque quando ele faz, olha, Dani, isso aqui tá errado, você tá fazendo, eu digo, ai, Deus, obrigada, é verdade, né? Ou então eu digo, Deus, não achei que estava errado, por que tá errado? E aí eu tenho a explicação que vem dele, né? O direcionamento que vem dele, e tudo isso diz respeito a esse relacionamento amoroso. Eu não acho que é um puxão de orelha para me machucar, sabe? Não é aquele, não, é só um, olha ali, olha, preste atenção, né? Chama aqui. Então, é nesse sentido, né? Então eu quero estar junto dele, porque eu sei que até quando ele vai dizer, olha, filha, preste atenção, isso aqui não é bem assim, olha, isso que você tá entendendo mal, olha, preste atenção nisso aqui, esse comportamento não é mais para ser assim. Então tudo isso eu entendo que é para me levar para um lugar, que é para me levar para o centro da vontade dele, que é para me levar para um lugar que eu acredito verdadeiramente que é bom, perfeito e agradável para mim. E aí, nesse relacionamento, a gente caminha junto. E segundo ponto que eu quero trazer para você, se você está inconformada com a falta de intimidade com Deus e você quer começar a reconstruir esse relacionamento, alinhando bem aí como você tem visto Deus, como você tem se posicionado diante dele, né? Que você precisa estar aí como filha de um pai que quer te levar para o centro da vontade dele. O segundo ponto que é muito importante é você fugir dos estereótipos. Fugir dos estereótipos. Como assim? É muito comum a gente ouvir sobre fazer devocional pela manhã, por exemplo, né? Eu lembro que quando eu comecei minha caminhada, tudo que a gente vai estudar, ou ler, ou aprender sobre como ter intimidade com Deus, vai falar do momento devocional, que é fundamental. E normalmente se fala da manhã, e tem, obviamente, um fundamento nisso. Sim, é muito bom, só que eu sou uma pessoa noturna, né? Eu sou uma pessoa que de manhã eu sou muito mais lenta, eu demoro um pouco a despertar minha atenção e tal. Eu sou aquela que vai quase, sabe, levanta da cama e vai tomar banho assim de olho fechado ainda. E à noite não, à noite, 10 da noite, eu tô assim, ligadíssima. E o que acontecia? Eu não conseguia ter esse momento pela manhã. E não conseguindo ter esse momento pela manhã, eu me frustrava. Eu achava que era uma falha minha, eu achava que era um erro meu, eu achava que era um descaso meu, eu achava que eu não amava Deus tanto quanto tinha que ser, porque como assim eu não consigo então acordar mais cedo para estar com Ele? E tinha, né? E aí toda uma questão. Vinha ali muita culpa, vinha muita essa sensação de imaturidade da minha parte, muita autocobrança. E eu fui caminhando nisso. Então aí era algo também que não me abria a visão para outras possibilidades. Eu, até então, lá atrás, eu entendia que para ser um bom devocional tem que ser feito de manhã. E aí, por muitos anos, isso foi algo que atrapalhou muito o meu desenvolvimento, né, de relacionamento com Deus. Porque eu não podia fazer de manhã, ou eu não conseguia fazer direito. Gente, eu cochilava na Bíblia. Eu lia um versículo, o olho já enchia d'água, chorava, mas não era de emoção, era, sabe, de manhã, quando você tá sonolenta, boceja, o olho enche d'água, aí seca o olho e olha, enfim, era uma coisa, assim, era uma briga interna, assim, sabe, bem complicada. E isso durou algum tempo, até que um dia, né, eu aprendi, né, eu vi numa ministração que não era sobre o horário. Olha isso. Como eu era verdinha, eu não conseguia ver, né? E aí aquilo pra mim abriu assim, sabe? Outro mundo. Não é sobre o horário, é sobre relacionamento. É sobre você estar junto, é sobre você, né, poder ali construir, inclusive, o seu modelo de relacionamento com Deus. Então, quando eu falo você fugir dos estereótipos, é isso. Tudo bem, tem muitas ferramentas e tem muitos direcionamentos bíblicos de como a gente está com Deus, de como a gente ia chegar, orar e etc.
Mas a partir de tudo que tá que a palavra nos ensina, eu vou construir com Deus isso. E aí foi quando eu entendi que eu podia, então, na hora do almoço, ler a Bíblia, não precisava ser de manhã. Foi quando eu aprendi que eu podia fazer um pouco de devocional de meio-dia e outro pouco à noite. Que quando de manhã eu tivesse, em casa, sei lá, fim de semana, acordei e não preciso fazer assim que acordo, já que eu não tô tão esperta. Então eu posso acordar, tomar um café, fazer alguma coisa que me... E aí depois eu tenho meu tempo com Deus. Eu descobri que eu posso fazer isso no carro. Eu descobri que eu podia botar o despertador aí, no horário do dia. Eu descobri que eu podia ter meu tempo com Deus ouvindo algo. Não precisava ser algo até porque eu sou muito dinâmica. Então algo muito igual também para mim era uma dificuldade. Então eu descobri que eu posso hoje ler aqui um versículo numa Bíblia, no outro dia eu posso ler um livro que tenha uma passagem bíblica e isso trazer um contexto. Eu descobri que eu posso só conversar com Deus, eu posso só ouvir um louvor, e não tem uma forma redondinha assim, sabe, para isso. Então fugir dos estereótipos é algo que é muito importante para te dar liberdade de encontrar esse lugar com o Senhor. Então, de que forma eu me sinto à vontade, de que forma para mim flui melhor essa conversa, de que forma flui melhor para mim essa construção desse relacionamento. Então, se eu entendo que eu tô vendo Deus como Ele realmente é, e aí eu consigo também entender qual que é a nossa forma de nos relacionarmos, aí sim eu vou poder partir e construir intimidade com Ele. Aí sim a gente vai poder, poxa, olha, entendi. Então, se eu tô no carro, eu consigo ouvir um pouco da Bíblia, e ali eu consigo conversar um pouco com Deus, e ali eu vou começando a construir isso. Ai, Dani, mas tá, e aí eu só dirigindo, mas todo mundo diz que eu tenho que ter um tempo exclusivo para Deus sem estar fazendo outra coisa. Mas é uma construção. A gente tá falando agora aqui de uma construção. Eu vou começando e vou experimentando até chegar nesse lugar. Porque olha só, como eu falei, quanto mais a gente conhece, mais a gente quer conhecê-lo. Quanto mais a gente se achega, mais a gente deseja estar com Deus. Então, nesse processo de construção de relacionamento e de intimidade, a gente vai cada vez mais desejando estar com Ele, e aí quando a gente quer, quando a gente deseja, a gente dá um jeito. Deus mesmo vai trazendo aí, olha, vem criatividade, vem inspiração, vem algo que eu costumo assim, que eu acho que é muito especial, vem saudade, sabe? Quando você não tem saudade de quem você ama, vem saudade, tudo isso vai sendo construído a partir do momento que você estiver inconformada com a falta de intimidade com Ele. Você só precisa estar inconformada, Você só precisa querer sair do estado no qual você está hoje. E eu falei pra vocês no começo, gente, eu quero estar assim o tempo todo. Porque a palavra diz que Deus sempre tem mais. Então, se Ele sempre tem mais, eu vou estar buscando sempre esse mais. Então, eu vou estar sempre inconformada com como eu estou hoje. Deus, eu quero te conhecer mais. Não estou conformada com o que eu conheço até agora. Eu quero conhecer mais, eu quero conhecer mais, eu quero conhecer mais. Então, nesse lugar de inconformada, você parte, para a ação, para sair desse lugar e descobrir o melhor relacionamento da sua vida. E é isso, então, eu quero te encorajar nessa semana a mudar, a poder dar aí esses primeiros passos em direção à construção de mais intimidade com Deus. Então, preste atenção como você tem visto Ele e como que você vai poder se relacionar com Ele da melhor forma, tá bom, gente? A gente vai, então, encerrando por aqui hoje nosso papo, inclusive, começando a obra aqui. Não sei se vocês estão ouvindo o barulho, mas foi ótimo que Deus deu pra gente conversar tudo que
precisava hoje. Mas eu quero desejar uma ótima semana para você, uma semana aí de inconformismo com a falta de intimidade com o Senhor, que a cada dia dessa semana você possa se perceber mais próxima dele, tá? Um beijo grande, até segunda. Tchau, tchau.